pastor. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria compartilhar uma palavra com amados irmãos. A igreja se encontra no livro de Apocalipse, de Gênesis, melhor dizendo. Gênesis capítulo de número 22. Glória a Deus. Livro do Gênesis capítulo de número 22. Eu peço à igreja que pode tomar o seu assento. Amém? Por causa da leitura da palavra, que é um pouquinho extensa. Gênesis capítulo de número 22. A partir do verso de número 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. Todos acharam em nome de Jesus, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, provou Deus Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Você pode dizer nesta noite, repetir essa frase de Abraão? Eis-me aqui. De novo, eis-me aqui. Glória a Deus. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Antes da gente continuar o versículo 3, será que você, da mesma forma que falou, eis-me aqui, será que depois de Deus falar, me oferece o teu filho como sacrifício, será que nós podemos falar, eis-me aqui? É complicado, né, igreja? Porque a gente fala, eis-me aqui, quando o Senhor fala, ei, Abraão, e a gente diz, eis-me aqui. E ele fala, me oferece o teu filho como sacrifício. E Abraão continua dizendo, eis-me aqui. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de os seus servos, e a Isaque, o seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Quantos seguiram juntos? 2. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Não, respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estende a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos
e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. Somente até aqui, igreja. Oremos juntos, amém? Amado Senhor, querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vai ser ministrada agora aos nossos corações. Fala conosco, Pai. Me usa, Pai, como canal de bênção nesta noite. Aquele que está ao alcance da nossa voz. Que, Senhor, essa palavra venha fazer toda a diferença em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada lugar que essa palavra entrar e penetrar, e que ela possa render bons frutos a 30, 60 e a 100 por um. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, falar de Isaac parece fácil, né? Assim, a gente falar. Como às vezes a gente prega sobre inúmeros personagens bíblicos, não é verdade? Só, irmãos, que falar de um personagem conhecido na Bíblia é fácil a gente falar, narrar a história. Agora, quando a gente entra na história e se coloca no lugar do personagem que viveu aquela história, não é fácil narrar. Porque aqui vai falar de Abraão, o pai da fé, aquele que Deus pediu o seu filho, aquele filho que Deus tinha prometido. E ele pede em sacrifício. Irmãos, eu já vi pregadores falar assim: se essa época agora, né, no século 21, se alguém bate, e talvez alguém é chamado, talvez alguém é chamado pelo conselho tutelar porque bate, imagine a pessoa preparar a morte do seu próprio filho. Bem sabemos que épocas diferentes, sim, né? Bem sabemos que naquela época para algumas religiões, era normal oferecer o seu filho. Tinha alguns pagãos, tinha algumas seitas, tinha algumas religiões que ofereciam meninos, né? Tinha um deus chamado Moloque. Por isso que às vezes a gente fala assim: não chama o teu filho de moleque, porque o moleque eles pegavam as crianças, o moleque, e ofereciam a Deus Moloque, que era o Deus moleque das crianças. Então era oferecido em sacrifício. A gente sabia que na época tinha isso. Só que Deus, para Deus não era aceito esse tipo de sacrifício. Está entendendo, irmãos? Por que Deus criou, Deus projetou, Deus fez? Como que Deus vai te pedir a sua própria vida? Ele só fez assim com Jesus, não é? Porque foi o sacrifício de uma vez por todas. E na época era oferecido sacrifícios, não é verdade? Na época era se oferecido sacrifícios. Na época era feito vários tipos de sacrifícios. E o mais comum que a gente conhece era sacrifício pelo pecado, que era oferecido ano em ano. Tinha sacrifício que era feito mês em mês. E esse sacrifício que era feito anualmente era pelo pecado. Era oferecido um carneiro, um cordeiro perfeito, macho, sem mancha, sem ruga, sem nada. Era perfeito para simbolizar ali o perdão dos pecados. E por isso que Jesus, né, ele veio, o verbo da Bíblia diz que se fez carne e habitou entre nós. E ele veio e morreu, e ele, como um cordeiro santo, imaculado, limpo, puro, ele se entregou por mim, pela igreja, por você, para que esse sacrifício fosse de uma vez e uma vez por todas. E nessa época, os holocaustos, os sacrifícios era sempre contínuo, né? Sempre um adorador, sempre alguém que servia a Deus. Ele sempre oferecia sacrifícios. E sempre Deus, irmãos, ele pedia sacrifício. Aí você fala assim: Deus não pede. Pede. Deus pede sacrifício. Quem pediu aqui o sacrifício? Foi Abraão que teve a ideia de oferecer o seu filho? Não. A Bíblia diz que Deus pede Isaac como sacrifício, aquele a quem tu amas. E observe que ele não pede Ismael. Pastor, mas é mais filho? Mas ele não amava Ismael como ele amava Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. Ismael é filho com a serva Agar, não é o filho da promessa. E Deus vai pedir quem? Isaac.
Aquele é quem tu amas. E quem pede o sacrifício, irmãos, é Deus. Aí eu já vi pessoas no século 21 falar: não, Deus não quer sacrifício porque Ele já fez o sacrifício por nós. Sim, irmãos, Jesus, Ele fez o sacrifício que nenhum de nós podíamos pagar e nem podemos, porque o sangue foi precioso, um sangue puro, carmesim, um homem puro, que sem mácula, sem mancha, um homem que sem pecado. Só assim poderia ser feito o sacrifício. Mas devemos hoje em dia fazer sacrifício? Sim. Cordeiro é um cabrito, um bezerro. Hoje em dia, aonde nós moramos, o país em que moramos, não, irmãos. Como que na época da lei se fazia a circuncidação no prepúcio de todo menino homem, ao 8º dia fazia e levava para apresentar ao Senhor. Paulo, ele vai não eliminar a lei, não anular a lei, mas ele diz que o judeu, ele é circuncidado na carne, nós somos no espírito. Quem é circuncidado? A igreja. Porque a circuncidação nada mais é do que uma aliança com Deus. E uma aliança com Deus não é fazer parte somente de uma igreja, irmãos. Eu tenho uma igreja para congregar. Eu vou o culto assim que eu posso. Não. Ter uma aliança com Deus é muito mais do que nós sermos membros de uma igreja local, sermos participantes. Não, é muito mais do que isso. Aliança com Deus é independente do que aconteça, a minha aliança permanece intacta. Aleluia. Como um casamento. Um casamento, ele pode passar por tudo, irmãos, mas a Bíblia diz que o pastor, seja o padre, é feito ali um juramento que o homem separe, que as lutas separe, que a pobreza separe, que tudo separe. Não, até que a morte os separe. Isso é aliança. Aleluia. Essa aliança que Deus faz com o teu povo. Já vi pessoas dizer assim: Deus fez uma aliança comigo. Não, irmão, Deus já fez aliança conosco há muito tempo. Eu vou fazer aliança com Deus agora. Não, quem quebrou foi você. Deus nunca quebra alianças. Quem entra e sai, quem sai e entra é a pessoa. Mas Deus nunca deixou de estar ali no mesmo lugar. O ontem, hoje, Ele será eternamente. Aleluia. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Ele é o passado, é o presente, Ele é o futuro. Ele não muda. Quem muda somos nós. Porque agora está muito difícil de servir, irmãos. Sempre foi difícil de servir a Deus. Porque agora está difícil, irmãos. Se eu falar que está fácil, se eu falar que está fácil servir a Deus nesse século 21, eu estou enganando a mim mesmo. Porque, irmãos, é a coisa mais difícil agora. Só que parece que a gente quer botar tudo no nosso século. Parece que a gente quer colocar tudo na nossa geração. Sendo que a própria Bíblia fala assim, tá vendo essa aprovação que vocês estão passando? Outros profetas passaram antes de vós. É a Bíblia que relata, é a Bíblia que fala que passaram perseguições, morreram por causa de anunciar o nome de Jesus. Aí hoje, como a missionária falou aqui, perseguição, tribulação, não é alguém botar alguma coisa contra você na internet, não, porque isso não é perseguição, irmão. E se a pessoa falar algo que não está batendo com o que você pensa, aí a pessoa fala uma coisa, a pessoa está me atacando na internet, a pessoa está eu estou sendo perseguido, o quê? Nem nome tem. Eu já falei isso aqui, nem nome tem. A pessoa já fala que é ela, a pessoa já fala que está me perseguindo, vai acontecer isso. As lutas, irmãos, estão aí sempre, porque Jesus, ele nunca disse que não teria. Pelo contrário, ele falou que no mundo sempre nós teríamos aflições. Sempre ele falou: no mundo tereis aflições. Mas a palavra dele é: tende bom ânimo. Tem aflição, irmãos? A palavra é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Mas sabe o que o inimigo tem trabalhado muito? E eu sempre estou dizendo aqui, sempre estou falando, e sempre que o Espírito Santo
me trouxer para me falar, eu vou falar novamente. Ele trabalha hoje em dia no psicológico, no intelecto, no mental das pessoas. Ele sempre vai trabalhar no emocional das pessoas. Porque a pessoa com o emocional abalado, irmãos, ela deixa de fazer. Com o emocional, ela deixa de agir, ela deixa de progredir, ela deixa de fazer muita coisa. Só que a Bíblia diz que a gente age pelo emocional. O crente age pela emoção, irmãos. O crente age por vista. O crente age pelo que ele está vendo, pelo que ele está sentindo, não. Ele age por meio da fé. Ele age não por vista, mas por meio da fé. Só que a gente tem agido por meio do que a gente tem visto, do que a gente tem sentido. Quinta-feira eu falei aqui dos discípulos que estavam, né, no meio do mar, açoitados pelas ondas, e gritaram: é um fantasma. Sendo que fantasma, meu irmão? Existe fantasma? Nem as crianças acreditam mais em fantasma. Tem gente que acredita ainda, tá? Mas é o que? O emocional que o diabo trabalha. O psicológico que o diabo trabalha. É na mente que o diabo trabalha. Por que agora, irmãos, é um tal de crise depressiva? Crise de ansiedade. Por quê? É no emocional. Crise de ansiedade. Ele está se preocupando com coisas que nem veio, e no seu psicológico já veio e já está vindo, já está trazendo problema. Problemas que talvez nem venham, nem vão surgir. Exemplo: apareceu um machucadinho, um caroço, alguma coisa, e eu já vi gente morrer assim de câncer, já vi gente, ai meu Deus, e a pessoa já torna um refém do psicológico, preso, falando que eu vou morrer, porque Deus não me curou. Irmãos, nem tem doença, a pessoa já está falando porque Deus não me curou. Está entendendo? É porque é uma crise, que a pessoa está na mente, algo que nem chegou, nem está, e a pessoa já está com aquilo, aí já está doente. É uma crise de ansiedade. Crise depressiva já passou há muito tempo. Aí você fica: fulano não gosta de mim, não gostava de mim, que não sei o quê. Irmão, já passou. Pessoas que até morreram, pessoas que não estão mais entre nós, porque não sei o quê, já passou. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo já se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Quero trazer em memória só aquilo que pode dar esperança. A Bíblia vai dizer que Isaac está ali, e o pai dele, Abraão, tem uma ordem de Deus: oferece seu filho como sacrifício. Primeiro ele chama Abraão: Abraão. E a resposta de Abraão é: eis-me aqui. Eu posso ouvir nessa noite para Deus um eis-me aqui? Um eis-me aqui, Senhor. Oh, glória, um eis-me aqui. Deus está falando o teu nome nessa noite. Ele pode escutar da tua boca: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Deus fala o teu nome nessa noite. Oh, glória, eu posso. Aleluia. Oh, glória a Deus falando: eu posso ouvir da tua boca: eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. É a palavra que Abraão fala para Deus. Irmãos, o interessante dessa passagem bíblica é que Deus vai falar: Abraão, e Abraão responde: eis-me aqui. E ele vai falar: me oferece seu filho, único filho. Ainda vai falar: único filho. Mas porque o outro já não estava mais com ele. O único que estava presente, o único que ele amava mais, o único que ele declarava que era o filho da promessa, aquele a quem tu amas e me oferece a mim como sacrifício. Me oferece.
Olha só, irmãos, vamos ler de novo. Não precisa abrir sua Bíblia, se só quiser, acompanha a leitura. Versículo 2: Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Aí sabe qual é a resposta de Abraão? Levantou-se, pois, Abraão tarde, não, de madrugada. Levantou cedo. Porque ele poderia falar: poxa, que eu vou oferecer meu filho? Ele falou para oferecer. Ele não falou quando? Talvez amanhã. Ele falou agora não. Então, quanto mais eu ficar perto do meu filho, quanto mais eu puder matar a saudade. Só, irmãos, que para oferecer sacrifício para ele aqui, ele vai na primeira hora da manhã. Ele não perde tempo para falar: eis-me aqui. E ele fala sem saber o que Deus ia pedir dele. Ele fala: eis-me aqui, sem ele saber o que Deus ia pedir. Mas agora Deus fala abertamente: oferece o seu filho a mim como sacrifício. Vai para o Monte Moriá. Eu pesquisando o que significa Monte Moriá ou Moriá, significa lugar que Deus revela, lugar que Deus provê. Aleluia. Lugar que Deus revela, lugar que Deus provê. Ou seja, porque ele não falou como que ia ser, só queria revelar ainda. E lá eu vou te mostrar, lá eu vou te falar, lá eu vou se revelar. Aleluia. Só que ele não fala: lá eu vou prover. Só que o Monte Moriá quer dizer que também Deus provê. O que provê? Aquilo que está faltando, aquilo que a gente não tem. Está entendendo, irmãos? Deus provê. E a Bíblia diz que ele acorda cedo, pega o jumento, pega 2 servos, pega a lenha e parte. E vai, e chega em um certo lugar, ele deixa os seus servos, deixa o jumento e parte com o seu filho. Ele vai partir com o filho, e o filho, uma certa hora, ele vai, porque o filho, ele já aprende como fazer sacrifício, como adorar. E ele está vendo a lenha, ele está vendo a faca, que era chamada de cutelo, o punhal, ele está vendo, só que ele não está vendo o cordeiro, que vai ser o sacrifício. É normal, irmão, um jovem ter curiosidade. Pai, está aqui a lenha, está aqui tudo pronto, o altar está tudo preparado, está aqui o cutelo. Cadê o cordeiro? Cadê o holocausto? E a pessoa, irmão, se Abraão fala assim: é você que vai ser sacrificado aqui agora. Só que sabe o que ele fala? Deus proverá. Aleluia. Mesmo ele sabendo que era o filho que vai ser sacrificado, ele está falando assim: Senhor, eu vou sacrificar, eu não sei como eu vou aguentar, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que tu vai prover. Às vezes, irmão, na nossa vida a gente não sabe como vai fazer, como a gente vai colocar a mão, como a gente vai dar um passo, a gente não sabe porque não temos condições, mas aí a gente coloca e diz: Deus vai prover o sustento, vai prover o primeiro passo, vai prover aquilo que tu precisa. Você crê nessa noite? Ele, irmãos, parece que Abraão aqui está todo encorajado, parece que ele está lá, não, é facinho. Matar o filho parece que é a mesma coisa que matar um cordeirozinho no final de semana para comer. Parece que é tudo normal, mas não. Só que ele está falando, ele está botando toda a confiança em Deus. Deus vai prover. Mas ele sabe que ele vai sacrificar. Ele sabe que ele vai ter que colocar a mão no filho, porque ele falou: eis-me aqui. Irmãos, e quem fala eis-me aqui não pode voltar atrás. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Irmãos, não há como voltar atrás. A gente fala assim: eu vou parar, eu vou desistir. Irmão, não tem como voltar. Não tem como voltar.
olha só, irmão, que interessante. Eles estão indo, tá lá tudo armado, a lenha. Só que a pergunta que o filho faz: cadê o cordeiro? Ele estava imaginando que era ele? De maneira nenhuma. Ou seja, o pensamento dele era diferente do pensamento do pai. O pensamento dele era diferente do pensamento do filho. Era pensamento diferente. Eu estou pensando aqui que o cordeiro meu pai deixou lá, deixou amarrado lá em algum poste, deixou amarrado lá em alguma árvore. Ele está com pensamento, não sabe como. E Abraão está com pensamento: vou ter que sacrificar meu filho, porque eu disse para Deus, eis-me aqui. Irmãos, pensamentos, tá vendo? Diferentes. Visões talvez até diferentes, visões naturais diferentes. Eu estou pensando que tem um cordeiro lá, e o pai está pensando aqui: eu vou oferecer o meu próprio filho. Está entendendo? Só que a Bíblia diz que eles se divergiram, irmãos. Não, olha só, pega isso aqui, irmãos. Pega isso aqui, ó. Me ajuda a achar aí. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. E os dois seguiram como, irmãos? Junto. Irmãos, Deus me deu uma revelação aqui. Seguiram junto. Olha só, um está com a mente, o cordeiro está lá, o outro está com a mente. Você que é o sacrifício. Deus me pediu vocês. Se ele me pediu, quem sou eu para anular o que Deus está pedindo? Os dois estão com um pensamento diferente. Sabe o que Deus falou comigo aqui, irmãos? Que mesmo que a gente esteja com um pensamento diferente, a gente tem que caminhar junto, porque é para o reino. O filho está com visão diferente, o pai está com outra visão, mas os dois estão caminhando para o mesmo lugar, que é o reino de Deus. Está entendendo, irmãos? Às vezes um tem uma opinião, outro tem outra coisa, outro tem um desejo, outro tem... Irmão, não importa. O importa é que tem que caminhar junto, tem que estar com a visão do reino, porque quem está com a visão do reino, irmão, não importa. Eu gosto de roxo, eu gosto de preto, eu gosto de branco, eu gosto de rosa, não interessa, porque com a visão do reino vai caminhar junto. Não, se não for dessa cor, eu não aceito. Não é visão de andar junto do reino. Eu ando junto, mas tem que ser dessa cor. Não é reino. Bota esse piso aqui. Não bota. Bota, aí depois bota. Eu te falei. Irmão, já está fazendo outra obra, já está botando outro piso. O camarada ou a mulher está falando: mas eu te falei do piso. Eu te falei que esse piso suja, eu te falei que esse piso é assim, eu te falei que esse piso escurece, eu falei... Irmão, já está outros tempos, esquece. Porque quando anda junto, concorda. Não é que vai ter a mesma visão, a mesma opinião. Ambos foram juntos. Para onde, irmãos? Para o lugar que Deus ordenou. Não se importa se a visão é uma, o outro tem outra visão, não importa. Tem pessoas que falam assim: e aquela igreja ali, não guarda disso, fica rodando, fica pulando. Irmãos, se a visão é o reino, amém. Porque ele pega sal e faz. Irmãos, se ele está na fé lá, amém. O sal não salva, mas amém, é fé. Qual a visão? O reino. Outro dia teve uma religião que chegou perto de mim, aí veio falar, eu falei: não, eu sou cristão. A pessoa ia falar: amém, glória a Deus. Não, a pessoa falou: não, você entende. Aí eu falei: então tá bom. Aí você entende o que é o nosso Deus? Eu falei: Pai, Filho, eu já falei com essa religião, tá? Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Você crê nisso? Se você crê, amém. Se você não crê, eu não estou com tempo para ficar em debate aqui contigo. Não é porque a gente crê em Jesus também, mas não falou que ele é Deus. Porque a Bíblia diz que o Pai, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um,
Irmãos, mas e aquela ali fica sábado, que não come carne de porco, que não comemora aniversário, que não sei o que sábado não paga, mas recebe, que não sei o que. Irmão, se adorar a Deus, amém? Vamos caminhar junto. Aleluia. Porque adora santo disso, santo daquilo, aleluia. Se adora a Deus, amém. Ambos caminharam junto. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Já pensou? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Fica igual aquela cabo de força. Decide, vamos para cá. Eu não quero ir, mas por você eu vou, vai junto. Aí você fica, não, eu não vou, tu vai para cá, não vou para cá. Uma vez eu vi uma história que um camarada foi para a igreja com a mulher. Aí falaram assim: essa rua aqui tá perigosa. Quando você for embora, tu vai dar a volta. Só que a volta era um pouco maior, era um pouco mais longa. E o camarada bateu o pé: não, eu vou por aqui. A mulher: não vou, eu não vou. E bateu o pé. Isso na hora de ir para a igreja, quer dizer. Aí falaram. Aí a mulher bateu o pé e foi. E ele foi pro não, eu não vou. Aí foi para cá, a mulher foi para cá. Conclusão: ele chegou mais cedo realmente. Depois a mulher chegou, ele foi brigar com a mulher. Porque ele não, porque eu não sei o quê, porque eu sou marido, porque eu sou o provedor, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque a Bíblia fala. Aí a mulher falou assim: mas se eu for na Bíblia, quem está provendo lá sou eu. Aí já deu uma quebrada ali, um negócio. Se eu for de proveu lá, o cara estava desempregado, quem estava sustentando era a mulher. Então, se fosse na Bíblia, biblicamente falando, aí ela já falou assim, porque ele já quis usar a Bíblia na antiguidade, algo falando que ele provê, que só ele que provê, é o provedor. Aí só que ele não viu como é que fala? A proporção que aquilo estava. Porque você não me obedeceu, porque você foi por ali, porque eu decidi aqui. E Deus está conosco. E Deus, irmãos, o que o diabo falou para Deus, para Jesus? Lança daqui para baixo. Ele poderia lançar, irmão? Poderia. Ele poderia se jogar dali para baixo do espinhadeiro? Poderia. Só que Jesus, irmão, poderia tudo. O que ele fala? Eu não vou me jogar para te mostrar. Porque a Bíblia fala, ele vai usar a Bíblia. Porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o camarada: não, porque Deus, vai voltando, Deus vai na frente, abrindo, tirando as metralhadoras. E ele chegou. Só que poderia acontecer algo. Poderia acontecer um imprevisto. E a prudência, não é a pessoa querer usar um versículo e falar: não, porque Deus me livra, Deus me guarda, tá, irmãos? Mas se você pudesse proteger, não preciso, A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Só que você tem algo, você vira uma autoridade na cidade, automaticamente você vai andar com segurança, sim ou não? Não preciso não, porque já tem os anjos do Senhor. Não preciso de segurança, porque tem os anjos. Claro, irmão, se não for, o salmista fala: se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar e não guardar a cidade, em vão vigia. Mas não adianta também ter só o nosso Deus protegendo, se a gente não pode recorrer àquilo que Deus nos oferece, irmão. Tá entendendo? A Bíblia fala que tem pessoas na Bíblia que não procurou médico e sabe o que aconteceu? Foi curada? Não. A Bíblia fala que morreu. Tem pessoas na Bíblia que não foram procurar médico e não foram curadas e morreram. Aí vai botar a culpa em Deus porque não procurou médico. A Bíblia diz que uma mulher, ela procura o médico, ela gastou tudo. A mulher do fluxo de sangue, ela gasta tudo. Aí a única agora, o que ela tem para recorrer é Deus. Ela toca na rola da sua veste e fala: se eu somente tocar, vou ficar curado. Jesus falou que essa virtude, poder. Assim foi na vida daquela mulher. Mas ela procurou o médico, ela gastou os recursos. O holocausto, irmãos, aqui, o holocausto
sacrifício comum na época. Agora ambos estão juntos. Só que a Bíblia diz que agora Abraão vai colocar ele no lugar. Qual lugar? No lugar do holocausto. Quem ele coloca? O filho da promessa. Ele coloca no altar que ele fez, que ele preparou. Ele colocou a lenha, colocou ele em cima. E agora está o cutelo. Para quê? Para matar, para imolar e depois acender o fogo e oferecer como sacrifício. E ele amarra o menino. Irmãos, olha só a procedência. Coloca a arma, faz, deita o menino, amarra ele, amarra os pés, amarra, como assim ele faz com o cordeiro, como assim ele faz com o sacrifício, e depois mata, e depois que mata, ele acende o fogo. Aí sabe o que acontece? Quando ele levanta o que? A faca, ele levanta o punhal, ele levanta o cutelo. A Bíblia diz que Deus brada com alta voz. Como lá atrás Deus falou assim para ele: Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse de novo: Abraão, não estenda a mão ao menino. Oh glória, não estenda a mão no menino. Sabe por quê? Porque eu sei que tu temes a Deus. Eu sei que tu é obediente. Eu sei que tu adora a Deus. Aleluia, não faça mal ao menino. Oh glória, sabe aquela voz profética que Abraão falou, irmãos? Sabe aquela voz profética que Abraão falou? Deus proverá. A Bíblia diz que ele olha para trás. Ele olha para e ele vê um cabrito, ele vê um cordeiro, um carneiro pendurado pelo chifre. E ali ele mata, coloca no lugar e oferece como sacrifício a Deus. Ou seja, irmãos, o sacrifício não deixou de ser feito, a adoração não deixou de ser feita. Seja com Isaac, seja com o cordeiro, a adoração vai estar aqui, a adoração vai estar neste lugar, a adoração tem que estar em nossas vidas. Não importa como, não importa como vai ser, mas a adoração assim será. Ele adora. E a Bíblia vai dizer que eles foram juntos. O sacrifício foi oferecido. E no caminho eu vou te mostrar, irmãos, nesse trajeto você já caminhou, ou você já passou algum dia mais longo da tua vida? Eu me lembro que quando eu perdi o meu filho com 2 anos e 9 meses, eu queria que o tempo pulasse, eu queria dormir, acordar e passar 2 anos, mas parecia que os dias não passavam. Tem vezes que a gente passa agora, né? Você pisca o olho, já é Natal, já é Ano Novo, aí você já, na época, irmãos, o tempo não passava. Eu imagino aqui Abraão com seu filho naquele caminho para o Monte Moriá. Eu imagino ele naquele caminho, ele pensando: rapaz, Deus me pediu um sacrifício aqui, que dor vai ser eu ficar sem o meu filho, que dor. Imagina esse trajeto, irmãos. Mas foi nesse trajeto que ele foi na intenção de sacrificar. Foi nesse trajeto que ele foi na intenção de adorar. E foi nesse trajeto, irmãos, que Deus foi provendo, que Deus já foi fazendo tudo. Tá entendendo, irmãos? É no teu trajeto para Moriá que Deus já está preparando o cordeiro. É no teu caminhar que Deus já está preparando a lenha, está preparando tudo. Deus proverá. Enquanto tu está no caminho de Moriá, Deus já está preparando tudo. Você não está vendo, você não está entendendo, você está no caminho. Talvez você está questionando a Deus: Senhor, meu único filho, eu vou lá para sacrificar. Talvez está acontecendo alguma coisa na tua vida, tu está dizendo assim: por que está acontecendo isso, Senhor? Aí Deus está falando: mas é no caminho de Moriá que tu vai chegar e Deus vai prover. É no caminho de Moriá que tu vai chegar lá e tu vai ver a provisão de Deus, porque Moriá significa o Deus que provê na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É no caminho. É no caminho, irmãos.
é no caminho. E no caminho, nesse caminho que é doloroso. Fala assim, nós estamos nesse caminho doloroso. Fala. Jesus estava na via dolorosa. Fala. Mas estava prestes a chegar um momento a qual todos seriam, aleluia, salvos de uma vez por todas. Está entendendo? Foi na via dolorosa a qual Jesus passou o maior sofrimento da sua vida. Mas ele estava prestes a conquistar, a fazer algo extraordinário, maravilhoso na humanidade. O quê? A Bíblia diz que Jesus é a primícia daqueles que dormem. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram. O véu de cima a baixo foi rasgado. Os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. Aleluia, o véu foi aberto, o véu foi rasgado, livre acesso. Mas no caminho, irmãos, no caminho da via dolorosa não foi fácil. Jesus não conseguiu, teve um momento que Jesus não conseguiu carregar a cruz. Teve um momento que Jesus estava exausto, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Está entendendo? A ponto dele falar, Pai, por que tu me abandonaste? Só que Deus nunca nos abandona. O fato de Deus permanecer em silêncio, numa figura de linguagem, alguns dizem que quando Pai, por que tu me desamparaste? Aí a Bíblia diz que alguns teólogos vão dizer que Deus vira as costas para Jesus. É quando alguém não tem palavras para te falar. E não é porque tem palavras, irmãos, que Deus te abandonou. Só que a angústia de Jesus é tão grande que ele fala, por que tu me abandonaste? Mas Jesus, Deus, ele nunca nos abandona. Foi na via dolorosa. Foi no caminho do Monte Moriá, que foi doloroso. Mas é nesse caminho, irmãos, que vai nos definir. É nesse caminho que define quem é crente, quem não é. Ah, eu sou crente. Sabe o que Tiago vai falar? Até os demônios também creem, se estremece. Até o demônio crê. Mas é no caminho, irmãos, que vamos definir. Porque a Bíblia diz que é aquele que persevera, não é aquele que ficar, porque muitos vão ficar, mas vão desistir. Mas é aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. É no caminho. É no caminho. Seja ele no caminho de Moriá, o caminho do Monte da Moriá, seja ele nesse caminho que Jesus percorreu na via dolorosa, mas não mudou o que Jesus era. Foi uma das coisas que Jesus mais passou dificuldade, foi a via dolorosa, irmãos. Ele passou a noite sendo espancado, sendo chicoteado, e depois, às 3 horas, ele já estava pendurado no madeiro e deu o último suspiro. Mas até lá ele só foi sofrimento. Tu acha que Jesus dormiu à noite? Jesus não dormiu. Ele foi pego de antivéspera da quinta. Passou a noite, apanhou. Foi injustiçado, cuspido, açoitado, colocado uma coroa de espinho, rasgaram suas vestes, tiraram sorte. Mas nesse caminho, irmão, Jesus não mudou nada. No caminho de Moriá, Abraão não mudou nada. Chegou lá, ele era o mesmo. Tá entendendo? Abraão chegou lá, ele era o mesmo. Ele não mudou. Ah, Senhor, eu ia sacrificar, mas agora pelas lutas, pelas dores, até aqui eu não vou. Não, ele continuou na mesma visão. Está entendendo, irmãos? Não mude sua visão pelo caminhar. Não mude a tua visão pelo que você tem vivido, pelo que você tem andado. Ah, pastor, mas o Moriá que eu tenho andado está sendo difícil. Está sendo difícil. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Só que Deus, a Bíblia diz que Ele vai prover. Amém?
Irmãos, isso aqui não é figura de linguagem, não é jargão de pastor, não é jargão de pregador, não. É a Bíblia que diz que Deus vai prover. A Bíblia, né? Alguns estudiosos falaram assim, ó, a Bíblia tem 365 temas assim, não temas. Não temas, não é isso? 365. O que significa isso? Cada dia é para Deus estar te falando pela manhã, não temas. Aí tá difícil. Aí Deus está falando, não temas. Aí no outro dia você acorda e Deus está falando para você, não temas, é todo dia. É Deus te dando força. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa entender, irmãos, que Deus pede. Deus pede. Ele vai pedir o teu melhor. Amém? Ele vai pedir o teu melhor. Só que Deus, Ele vai te dar condições, irmãos. Deus pede. A pessoa diz, eu não tenho condições. Não. Se Deus pede, é porque Ele sabe as condições que nós temos. Ele sabe a estrutura que nós temos. E Deus vai sempre pedir o nosso melhor. Não adianta, irmãos. Ele vai pedir o nosso melhor. Ele vai pedir o nosso melhor. Dê o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Que Jesus Cristo possa estar abençoando a vida de cada um. Jesus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.